Boa tarde a todos. Vamos, sem demoras, dar início à nossa reunião de hoje. Temos connosco a Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, com a presença do Dr. Nuno Castro Marques, do Engenheiro Pedro Oliveira e do Dr. José Germano. Portanto, o assunto que traz cá esta delegação está relacionado com os desafios e preocupações que prementemente se colocam ao vosso setor. Portanto, vocês devem ter tido acesso à grelha, têm 10 minutos de apresentação inicial, depois passamos aos grupos parlamentares presentes, temos o Partido Social Democrata, Partido Socialista e Partido Chega, que terão intervenções de 5 minutos cada um, depois retomam a palavra para 10 minutos finais e para responder algumas questões que acham pertinentes. Façam favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Obviamente que, na sua pessoa, também cumprimento e agradeço aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas a forma pronta e célere com que anuíram ao nosso pedido de audição, que é muito importante e é muito um gosto enorme estar cá e, portanto, também desejar uma boa legislatura, agradecer a boa recepção e também esperar que a Comissão de Saúde, como tem sido sempre tradição, esteja sempre muito ativa naquilo que é a preocupação, que é a defesa dos utentes, do sistema de saúde, e foco aqui também a questão do sistema de saúde, ou seja, é evidente que nos preocupamos essencialmente com o SNS, mas aqui traz-nos também uma preocupação da relação com o SNS e era isso também que queríamos atender nessa perspectiva. Manifestar também a disponibilidade da Associação Nacional dos Laboratórios para sempre colaborar, sempre que a Comissão de Saúde assim o entender e, portanto, fica aqui também de viva voz esta nossa vontade de cá estarmos sempre disponíveis, sempre que necessário, não somente quando nós o pedimos, mas também sempre que as senhoras e os senhores deputados entendam por bem solicitar o nosso auxílio por qualquer razão. Nós temos vários pontos, nós pedimos para distribuir um papel, achamos que até era a forma mais correta de tentar cumprir o tempo e, portanto, nós vamos passar os pontos sinteticamente e, obviamente, também deixarmos disponíveis para retirar quaisquer dúvidas. O primeiro é dizer o que somos e o que fazemos, não é? A associação, obviamente, é uma associação de empregadores para efeitos formais, que representa as empresas que se dedicam à área das análises clínicas, da patologia e, portanto, dos laboratórios. Nós temos, neste momento, cerca de 51 associados, empresas associadas, pequenas, médias e grandes empresas, e, portanto, temos uma multitude. Apesar de sermos poucos, isso também é um ponto que é importante, somos cada vez menos, não é? E este também é um ponto que teríamos cá trazer a esta comissão, é uma dinâmica de concentração do mercado, mas já vamos ver onde é que lá chegamos. Mas, apesar de sermos poucos, a verdade é que os associados da ANL atenderam, no ano 2023, cerca de 9.989.000 utentes, ou seja, a população, podemos dizer que, grosso modo, a população inteira portuguesa foi atendida pelos associados da ANL num ano, e desses atendimentos, cerca de 5,5 milhões eram, precisamente, utentes a título de beneficiários do SNS. E, portanto, mais de metade dos atendimentos dos associados da ANL dizem respeito, precisamente, a beneficiários do SNS e daí a nossa preocupação desta relação com o SNS. As empresas associadas à ANL praticaram, o ano passado, mais de 90 milhões de atos e, portanto, temos que ter a noção da dimensão do que estamos a falar e desses 90 milhões de atos, mais de 52 milhões de atos destinam-se precisamente ao SNS. E nós temos que ter noção de que hoje mais de 90% das atividades clínicas assentam sempre num MCDT prévio, num meio complementar de diagnóstico prévio, tipicamente numa análise, e, portanto, não é preciso estar aqui a trazer uma grande evidência para perceber que a primeira coisa que qualquer profissional de saúde, na maior parte das vezes, seja para o diagnóstico, seja para a continuação do tratamento, faz, é precisamente pedir qualquer resultado analítico e para tentar perceber. E, portanto, o acesso às análises clínicas é, grande parte das vezes, a condição sine qua non para o próprio acesso a um cuidado ou a um tratamento de saúde subsequente e, portanto, é absolutamente essencial garantir o acesso a estes atos. Por regra, um utente do SNS necessita de cerca de 10 atos dos associados da ANL e, portanto, é absolutamente relevante. Ainda assim, eu também trouxe já um quadro que é o número de atos que é realizado por utente do SNS é inferior
à média do número de atos das outras entidades financiadoras, o que desde já indicia uma restrição ao acesso das análises por parte dos utentes do SNS, mas, enfim, isso depois podemos aprofundar um pouco mais esse aspecto. Isto dito, a forma como as associações, e agora não vou falar só da ANL, mas a forma como as associações e as empresas associadas das associações de saúde se têm relacionado com o Estado é através daquele modelo muito antigo que foi determinado pelo Estado, que é o modelo das convenções, que achamos que é um modelo profícuo, é um modelo transparente, desde que esteja aberto, e é um modelo que permite a igualdade de tratamento de todos os agentes que queiram aceder às convenções. Isso permite que os utentes exerçam a sua liberdade de escolha e possam recorrer a um associado da ANL, mas pode ser qualquer outro de imagiologia ou quer que seja, independentemente da dimensão desse mesmo agente. E, portanto, desde o laboratório, pequeno laboratório familiar até uma multinacional, o que vai relevar para o utente do SNS aceder ao laboratório será a sua própria determinação e a sua própria liberdade de escolha. Este modelo de relação dos convencionados com o Estado está agora, e é o primeiro ponto que nós queremos chamar a atenção, está agora a ser posto em causa, e eu acho que trouxe isso como primeiro ponto, precisamente, e está a ser posto em causa, sobretudo por causa da pandemia. Os laboratórios, e perdoem-me que vos diga isto de uma forma assim um bocadinho, enfim, eu sou o diretor-geral e não tenho nenhuma relação com nenhum, acho que também é importante dizer isto, apesar do Dr. José Germano representar aqui, por exemplo, o Grupo Germano Sousa, o Dr. Engenheiro Pedro Oliveira representar o Grupo Sinlab, mas também termos a Unilabs e também termos a Afidia, e também termos pequenos laboratórios, a ANL foi evoluindo precisamente para ter um sistema de compliance e a minha posição é uma posição independente face às empresas, para que efetivamente a ANL represente somente, ou pelo menos procure prosseguir somente aquilo que é o interesse do setor e não estar a olhar para o interesse particular de A ou B ou C. E, portanto, temos feito isso com esta forma de profissionalização. Apesar de tudo, temos tido uma grande dificuldade, porque nem toda a gente compreende a forma como funciona o sistema de saúde. Em concreto, no pós-pandemia, sobretudo estes senhores, em março de 2020, foram chamados ao Ministério da Saúde para, de um momento para o outro, terem que responder ao contexto da pandemia e, obviamente, o Ministério da Saúde fez aquilo que faz há décadas. Ou seja, ao abrigo das convenções, chama as empresas, chama as associações e diz: preciso disto. E no dia seguinte vamos precisar de mais 2 ou 3 atos. Vamos precisar de PCRs, vamos precisar de testes, vamos precisar de não sei quantos. Quanto é que os senhores, o que é que os senhores precisam e quanto é que os senhores precisam para se fazer isto, porque amanhã, às 8h30 da manhã, vamos anunciar a todo o país que vamos testar. Bom, entretanto, acho que é público, portanto não tem problema nenhum, a Autoridade da Concorrência acha que isto é uma concertação e, portanto, está a pôr em causa a relação das associações e o modelo da relação das associações e das empresas com o Estado, achando que a associação e as empresas não deveriam ter agido dessa maneira, mas, obviamente, não será este aqui o foro para discutir isto, mas acho que é porque é que eu chamo isto aqui à atenção das senhoras e dos senhores deputados, porque, precisamente, a Decreto-Lei de Execução Orçamental prevê a competência e a obrigação depois das associações de responderem ao Ministério da Saúde no âmbito daquilo que são os acordos de sustentabilidade do SNS, coisa que o fizemos já em 2016, coisa que fomos chamados já a fazer em 2022, 2023 e o recusamos, dissemos que não podíamos falar ou voltar a falar com o Ministério da Saúde, precisamente por aquilo que estava em causa e, portanto, dissemos que não íamos dar prosseguimento àquilo que era o pedido do Ministério da Saúde, mas queria chamar a atenção das senhoras e dos senhores deputados que este modelo de colaboração, que já leva cerca de 40 anos, é posto em causa porque, efetivamente, as pessoas intervêm no setor sem ter esta, enfim, às vezes com esta profundidade, sem ter o conhecimento aprofundado da forma como o Estado tem feito esta intervenção. E, portanto, eu já brinco um bocadinho, mas, no fundo, o que estes senhores dizem é, sempre somos chamados ao Ministério da Saúde, a gente fica com receio de termos mais um ónus ou mais uma conta para pagar e, portanto, acho que é importante ter essa percepção. Isto dito, aqui passamos para um outro problema, que eu acho que é um problema que deveria preocupar-nos, não tanto em termos de qualidade de atos, aqui, neste específico concreto setor, mas em outros setores isso pode colocar, e que é a questão de que o Estado tem um monopsónio no que diz respeito à relação com as convenções. Isso mesmo o Tribunal de Contas disse num relatório muito recente
sobre a relação e a atividade do Ministério da Saúde naquilo que foi a testagem. Portanto, há um relatório do Tribunal de Contas que diz exatamente isto, por isso é que também não compreendemos a forma como a Autoridade da Concorrência intervém, que diz que o Estado tem um monopsónio, os preços das convenções são aquilo que se chamam preços administrativamente fixados, unilateralmente fixados, e, portanto, o Estado é que determina os preços de forma unilateral. Grande parte das vezes pode auscultar as associações, mais que não seja até para tentar perceber se tem adesão ou não tem adesão àquele preço, porque não adianta nada definir os preços unilateralmente se depois ficar sem ninguém para prestar os serviços, mas independentemente disso, o Tribunal de Contas diz que é um monopsónio. O monopsónio é quando só existe um comprador do lado, um só agente do lado da compra. E isto significa que o Estado tem feito aquilo que tem bem entendido. No caso concreto, tem entendido manter os preços congelados há décadas. Isto significa também que, no caso destes senhores, a qualidade não é posta em causa porque a colheita é o que é. Temos um licenciamento a funcionar e uma fiscalização independente da entidade reguladora da saúde e depois, por outro lado, há um grande investimento em maquinaria e que, no fundo, a atividade destes senhores acaba por ser uma atividade já muito, digamos assim, industrializada. Mas a verdade é que, quando os preços não evoluem durante décadas, há um de dois resultados. Ou a qualidade baixa, ou as empresas saem do mercado. No caso das análises, a qualidade, à partida, pelo menos as análises do privado, não podem baixar porque são extremamente fiscalizados e porque o processo é muito industrializado, só que é um setor muito levado ou muito caracterizado por aquilo que chamam as economias de escala e economias de gama, ou seja, nós temos tanta mais capacidade de realizar atos com um preço muito, digamos assim, reduzido, quanto mais atos fizermos e quanto mais pusermos as máquinas a funcionar. Isto significa que os pequenos laboratórios extinguem-se. E, portanto, acho que era importante ter noção de que os preços convencionados foram fixados em 1986, tiveram uma primeira atualização, eu deixei-vos depois aí os despachos, tiveram uma primeira atualização relevante em 2012, 2013, mas só para terem noção, nos últimos anos de inflação, nem sequer a inflação foi coberta, apesar de se ter solicitado isso. Ora, não é possível dizer-se que é sustentável os preços convencionados quando nem sequer a inflação é coberta e, portanto, quando a população portuguesa inteira depende do setor convencionado em análises e necessita e necessita disso. E, portanto, chamar a atenção de que o grande fomentador da concentração económica no mercado das análises clínicas acaba por ser o Estado. E a eliminação dos pequenos agentes económicos e, portanto, também queríamos deixar essa sensibilidade aqui, sendo certo que estes preços, em média, são 60% dos preços que são os preços normais praticados. Portanto, o SNS paga, em média, 60% abaixo daquilo que normalmente uma análise, quem o diz é a entidade reguladora, notem, e, portanto, são tudo elementos públicos independentes e que não são feitos pela própria ANL. Para terminar, temos dois temas para trazer aqui à preocupação dos senhoras e dos senhores deputados, que é o processo de internalização das análises clínicas, que as unidades locais de saúde estão a desenvolver, e o processo do fim do sistema de pagamentos a convencionados e a forma, digamos, perdoem-me a expressão, errática, como cada uma das 39 OLS se relaciona com o setor convencionado. Em primeiro lugar, há uma tendência para as unidades locais de saúde internalizarem as análises clínicas, o que significa que há uma restrição gravíssima do acesso às análises por parte dos utentes. Podemos falar do Médio Tejo, podemos falar do Alto Alentejo, podemos falar da Lesíria, etc. E, portanto, se forem a Estremoz, há utentes a terem que fazer 100 km para fazerem análises e a terem que fazer ligações entre Estremoz e Évora, só para dizer isto. E, portanto, estes processos iniciam-se. Porquê? Porque, tipicamente, as OLS, e eu depois explico-vos no documento, as OLS são responsáveis pelos meios complementares de diagnóstico que pagam, enquanto que antigamente eram as ARCES, as Administrações Regionais de Saúde. E, portanto, há uma tendência para uma tentativa de redução de custos. Senhoras e senhores deputados, os prestadores convencionados não têm custos com o SNS. Prestam serviços ao SNS e eles não prescrevem atos.
Os prestadores convencionados respondem às prescrições dos prescritores do SNS e, portanto, olhar para isto como um custo é a mesma coisa que olhar para o SNS como um custo. Portanto, o que fazemos são atos. E, portanto, chamar a atenção de que corremos o risco de rapidamente termos 39 SNS. Isto não é para daqui a 1 ano ou 2 ou 3. Rapidamente vamos ter 39 SNS, porque em cada uma das ULS, em função de aquilo que cada Conselho de Administração determine, podemos ter restrições ao acesso, e uma restrição de acesso às análises é uma restrição ao tratamento e ao acesso aos cuidados de saúde. Isto vai levar depois também ao encerramento das empresas. Eu convido a que... Desculpa, se puder. E, portanto, convido-vos a ver o que já se passa nas ULS mais antigas, em que já se extinguiram e já não existem laboratórios convencionados nesses locais. E depois, as ULS, cada uma delas, embora temos informação de que isso pode estar rapidamente resolvido, cada uma delas se relaciona com cada um dos prestadores e, portanto, cada uma delas tem procedimentos de pagamento diferentes e temos ULS com atraso de pagamento de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Mais uma vez, isso vai levar a que os grandes grupos económicos tenham capacidade e resiliência para aguentar esses tempos de espera. Há muitos pequenos que não vão ter. Senhora Coordenadora, muito obrigado. Peço desculpa por estes minutos a mais, mas muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção inicial. Eu peço-lhe desculpa o facto de interromper, mas às 3 da tarde depois temos outras pessoas para serem ouvidas e pedia depois alguma celeridade nos minutos finais. Portanto, passava agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes e passaria a palavra ao grupo parlamentar do PSD com a deputada Isabel Fernandes. Boa tarde a todos, aos senhores deputados e aos nossos convidados. Neste caso, os senhores representantes da Associação Nacional de Laboratórios, e saúdo os três na palavra do Dr. Nuno, na pessoa do Dr. Nuno. A Comissão de Saúde falo enquanto deputada do grupo parlamentar do PSD, mas acho que neste caso, por todos os partidos, a Comissão de Saúde está naturalmente, como disseram desde o início, no início da vossa intervenção, muito determinada e continua muito a trabalhar muito no sentido de ouvir aquilo que são as questões que se relacionam com a qualidade dos cuidados prestados aos nossos utentes. O setor convencionado é, de facto, um parceiro, tem sido, ao longo de 40 anos, um parceiro estratégico do Estado naquilo que é a concretização em garantir o serviço do próprio Estado ao cidadão e a sua efetividade do direito à proteção da saúde. Por isso, neste contexto, faz todo sentido ouvir hoje a Associação dos Laboratórios Clínicos. Relativamente, enquanto meios complementares de diagnóstico, relativamente aos vários meios complementares de diagnóstico, temos conhecimento que, de facto, da parte dos procedimentos, naquilo que diz respeito às análises clínicas, mesmo da entidade reguladora da saúde, aquilo que tem sido relatórios têm sido muito positivos. Na avaliação dos sistemas de qualidade, na avaliação das respostas, dos procedimentos e, inclusive, naquilo que é o empenho na gestão do próprio sistema de gestão de qualidade. Portanto, um empenho e a avaliação, e todos os relatórios têm ido nesse sentido. Aquilo que tem sido, o pedido de audição também tinha sido, da audiência também tinha ocorrido logo, houve um pedido logo no início do ano e, portanto, desde então até agora várias coisas aconteceram e eu acho que a realidade é um bocadinho diferente e apresentam-nos aqui este documento, agora à data de junho deste ano, que é relativamente, quero acreditar que as preocupações neste momento não são as mesmas que nós ouvimos em março, abril, maio, em que nós ouvíamos, em que aquilo que estava a acontecer era a preocupação inclusive não só dos próprios prestadores, mas da Federação Nacional dos Prestadores de Cuidados de Saúde, que veio alertar em abril, maio, fim de abril, início de maio, para o colapso financeiro ou para a possibilidade de um colapso financeiro das unidades convencionadas. E isto que teve a ver com aquela preocupação que também nos trouxe agora, que foi a
a passagem, a transferência das ARS para as ULS, de uma forma que não acautelou várias situações e esta foi uma delas, e na altura, com atraso em todos os pagamentos, e na altura acredito que vários convencionados estivessem numa situação de bastante aflição e preocupação financeira. Penso que neste momento a situação já não será a mesma. Nós temos no PSD verdadeira preocupação relativamente a alguns fatores, mas de forma muito rápida. Naturalmente, a maximização dos recursos é um fator que quero deixar claro, a sustentabilidade financeira também, mas a liberdade e a proximidade e a liberdade na escolha também é uma preocupação e que que vai levar à qualidade e à proximidade da resposta ao cidadão. Perguntava se, neste momento, já tiveram, penso que tiveram recentemente, tenho essa informação que recentemente tiveram reunião com o Ministério, com a Sra. Secretária da Gestão da Saúde. O que eu perguntava relativamente às preocupações que nos trouxe aqui deixou-nos duas preocupações fundamentais: a internalização das análises clínicas e o sistema de pagamento. Se relativamente, se estas duas situações foram colocadas, se pareceu, acredito que tenham sido avaliadas e tenham tido em boa conta, e perguntava da parte da senhora, relativamente, qual foi a abertura do Governo relativamente a estas questões, assim como também se esteve em cima da mesa aquilo que também nos deu como uma informação preocupante, que é o valor das convenções terem sido revistas em 2012 e 2013, e nós sabemos o que é que tem vindo a acontecer em termos de inflação e em termos de preços a partir daí, se também foi uma questão que possa ter sido colocada em cima da mesa e se sentiram a abertura deste Governo, neste momento, se as preocupações estão minimizadas da vossa parte também. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Partido Socialista com a Sra. Deputada Sofia Andrade, por favor. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Eu cumprimento o Dr. Nuno Marques, Engenheiro Pedro Oliveira e Dr. José Germano, e quero, em nome do Partido Socialista, obviamente, saudar a delegação da Associação Nacional dos Laboratórios Clínicos, agradecer, por um lado, a presença nesta audição e agradecer também todas as informações que aqui já partilharam, e estou certa que irão continuar a partilhar ao longo desta audiência, e que nos permitem, enfim, ter uma visão muito mais completa e mais esclarecida sobre esta matéria. A ANL, como sabemos, representa diversas entidades que exercem atividades em diversas áreas, análises clínicas, investigação biológica ou farmacêutica, e representam, portanto, um conjunto muito alargado de profissionais de saúde. E por isso a primeira referência que eu gostaria aqui de deixar é precisamente para eles, para os profissionais de saúde. Quero-vos deixar uma palavra de reconhecimento e agradecimento pelo serviço e pelos cuidados que prestam a quem deles precisa, porque sabemos que diariamente temos no terreno profissionais que dão o seu máximo para melhor servir, apesar das dificuldades e dos constrangimentos com que se deparam, porque sim, nós conhecemos, não ignoramos que existem dificuldades. Pelo contrário, trabalhamos no sentido de encontrar soluções adequadas para minimizar esses constrangimentos. E é universal também que a saúde é um pilar fundamental para o desenvolvimento da sociedade e os cuidados devem ser acessíveis a todos. Foi este ímpeto que nos levou a criar o Serviço Nacional de Saúde, um serviço universal e que cuida de todos por igual, independentemente da sua condição económica ou social. Apesar disto, e aliás, como está definida a Lei de Bases da Saúde, a complementariedade com o setor privado é uma realidade possível e que existe. E como afirmaram, e bem na exposição que nos apresentaram, a rede convencionada, que aqui representam também, foi sendo constituída ao longo das últimas 4 décadas e foram, aliás, um aliado muitíssimo importante num momento absolutamente extraordinário que vivemos durante a pandemia da Covid-19. É que à data de hoje, quando falamos da pandemia, parece que já estamos a falar de uma realidade muito longínqua, mas não é verdade, foi recente e colocou-nos a todos à prova, e não só aqui, mas também aqui, a rede de convencionados teve um papel indispensável para que pudéssemos combater este inimigo que era desconhecido e ultrapassarmos coletivamente este período difícil. Mas vamos às preocupações. Uma das grandes preocupações aqui apresentadas tem que ver com a recente reforma implementada no SNS, nomeadamente a implementação das ULS.
e, por sua via, dada a autonomia que as ULS dispõem, pelos processos de internalização que estão em curso ou que podem vir a decorrer. Ora, as ULS, como pressuposto, têm na sua atuação unificarem os cuidados hospitalares, dos agrupamentos de saúde, de forma a que os procedimentos sejam uniformes, sejam mais ágeis entre as instituições, ou seja, o intuito máximo é melhor servir e melhor cuidar das nossas populações. Dito isto, numa entrevista muito recente, prestada por Vossas Excelências, alertaram para uma questão que para nós é muitíssimo importante. Disseram numa entrevista, e cito, os laboratórios e os postos de colheitas das ULS não se encontram licenciados e não cumprem regras de qualidade. Portanto, perante este cenário, uma primeira pergunta que lhe quero deixar é, muito concretamente, de que ULS estamos a falar, quais são as ULS a que se referem. E, enfim, se esta situação já foi reportada à entidade reguladora da saúde e, se sim, se sabem qual é o ponto de situação de todo este processo, porque, naturalmente, se queremos prestar os melhores cuidados à população, não podemos correr riscos de o fazer em instalações que não estão devidamente licenciadas e certificadas para o efeito. E porque também falamos nos processos de internalização, um fator que também tem peso, além de todo o apoio e os cuidados que são prestados aos doentes, tem que ver também com as questões económicas. Já nos disseram aqui que a relação entre as ULS e os convencionados, enfim, não é uniforme em todo o território e, porventura, deve ser regulada. Pergunto de que forma é que consideram possível ser feita esta regulação desta parceria e se, enfim, se têm condições para afirmar que este processo que existe de internalização das análises e de outros exames representam efetivamente o maior encargo financeiro dentro das ULS que não representam dentro da rede de convencionados. E termino dizendo que, enfim, apesar de eventuais diferenças de visão que temos, o desígnio comum é o de melhor cuidar da saúde e do bem-estar das nossas populações e, enfim, da nossa parte tudo faremos para cumprir, como sempre fizemos, este desígnio. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Partido Chega, com o Sr. Deputado Armando Grave, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros da direção da Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, muito obrigado pela vossa presença e pela apresentação destas vossas questões, que tão importantes são para o Serviço Nacional de Saúde. Antes, gostaria de fazer aqui de levantar uma questão prévia, que tem a ver já com o que os meus colegas referiram. Estamos a falar de um conjunto de empresas que tem um know-how de cerca de 40 anos de atividade. É verdade, foi isso que entendemos aqui. Que pratica preços 60% abaixo dos preços de mercado. E que trata de cerca de 50 milhões de atos por ano. Penso que percebi bem isto. Pronto. Gostaria de vincar, aliás, os meus colegas já vincaram, portanto, sou o último a falar, corro o risco de estar aqui a repetir-me. Tendo isto, como todos nós sabemos, a criação de unidades locais de saúde trouxe consigo várias mudanças, algumas substanciais, na forma como os cuidados de saúde são prestados. O estudo datado de 2015 sobre o desempenho das unidades de saúde, referido no vosso documento de suporte a esta audição e da autoria da entidade reguladora de saúde, destacou várias deficiências nas unidades locais de saúde, incluindo um pior desempenho em termos da qualidade dos cuidados de saúde prestados e, assim, a eficiência produtiva e o resultado pretendido também. Por outro lado, o acesso dos utentes aos laboratórios convencionados do Serviço Nacional de Saúde, todos sabemos que é da maior importância. É para estes, afinal, os utentes, que estes serviços existem. Há preocupações de que a internalização nos meios complementares de diagnóstico e terapêutica possam lesar os direitos dos utentes, podendo vir a limitar o acesso a pontos de atendimento, imposição de deslocações longas e desajustadas. Gostaria já de fazer aqui duas questões. Quais foram os impactos específicos observados até hoje pela Associação Nacional de Laboratórios em termos de acesso dos utentes e na qualidade dos serviços nas áreas onde estas unidades internalizam as análises?
a segunda questão, aqui, neste momento, com base nestes resultados, que medidas sugere a Associação Nacional de Laboratórios para melhorar a qualidade e eficiência dos serviços de análise clínica nestas unidades? Continuando, um dos argumentos usados para a internalização é a eficiência económica. Não nos podemos esquecer o preço que vocês referiram, 60% abaixo do que deveria ser estipulado. Nos termos, no entanto, a Associação Nacional de Laboratórios não, assim como outros estudos, apontam que esta prática pode não ser justificada em termos da viabilidade económica. Qualquer um, até eu que não sou economista nem contabilista, percebemos 60% abaixo do preço, há aqui qualquer coisa que não estava a ter certo. A Associação Nacional de Laboratórios refere mesmo, e passo a citar, os estudos, poucos, realizados claramente evidenciam que os processos de internalização dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, no nosso contexto de coexistência e complementariedade entre os estabelecimentos públicos do Serviço Nacional de Saúde e os estabelecimentos sociais e privados convencionados, não são justificados, nem em termos do acesso aos cuidados de saúde, nem tampouco nos termos da eficiência económica. Perante isto, gostaria de colocar mais duas questões. Poderá a Associação detalhar quais os custos adicionais e potenciais desperdícios que esta internalização pode acarretar? Segunda questão. Existe algum estudo concreto realizado por esta Associação que demonstre a falta de eficiência económica nos processos de internalização de meios complementares de diagnóstico pelos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde? Continuando e para concluir, para o Chega, a questão do licenciamento e cumprimento das normas de qualidade é crucial para garantir a segurança dos utentes. Acho que ninguém tem dúvidas disto. A Associação tem destacado que muitos laboratórios do Serviço Nacional de Saúde, como já foi dito aqui, não cumprem as mesmas normas que obrigam e vinculam os laboratórios convencionados. Por isso, pergunto, podem fornecer-nos e identificar-nos, esta pergunta também já foi apresentada, portanto, peço imensa desculpa, podem fornecer-nos e identificar-nos exemplos específicos de falhas deste cumprimento? As políticas de preços são um ponto crítico para a sustentabilidade dos laboratórios clínicos privados, além de que os modelos de preços administrativos, gostaria de relevar o administrativo, praticado pelo Estado no setor da saúde têm sido alvo de críticas. O próprio Tribunal de Contas qualificou estes preços como administrativos e não sujeitos à concorrência. Este modelo tem implicações significativas para a relação entre o Estado e os operadores privados. Não nos podemos desfocar dos 60% e dos 40 anos de atividade. Isto é quase o suporte de uma parte essencial para o Serviço Nacional de Saúde. Por isso, o Chega gostaria de vos questionar. Como avalia a Associação Nacional de Laboratórios as atuais políticas de preços praticadas pelo Estado aos prestadores convencionados e que alterações considera necessárias para assegurar uma remuneração justa e sustentável? Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada a todas as questões, que têm aqui um conjunto vasto de questões acerca da atividade dos laboratórios clínicos. Passava agora novamente a palavra a Vossas Excelências. Muito obrigado e, obviamente, agradeço as questões, todas elas muito pertinentes e que, sobretudo, também, que é aquilo que mais me apraz registar, é a efetiva concretização da atenção das senhoras deputadas e dos senhores deputados para os pontos essenciais que aqui estávamos a falar. Senhora Deputada Isabel Fernandes, muito obrigado pelas questões. Temos estado a conversar com a Senhora Secretária de Estado. Hoje, inclusive, quando vínhamos a caminho para aqui também, à partida, vamos falar com a Senhora Ministra, precisamente sobre uma série de questões. Mas há aqui um aspecto que é importante frisar. Uma coisa é, ou tem sido, isto sobretudo no que diz respeito à internalização das análises clínicas, uma coisa é aquilo que é o discurso público, e depois a outra coisa completamente diferente é aquilo que é a realidade na prática. E no mesmo dia de manhã diz que o setor convencionado é parceiro e complementar, e à tarde vamos tendo evidências de unidades locais de saúde que iniciam processos de internalização. E, portanto, o que é absolutamente essencial, eu se calhar agora aproveito estes 10 minutos para fazer aqui
um wrap-up das coisas. O que é absolutamente essencial é que os senhores deputados percebam a ideia de sustentabilidade de rede. Ou seja, há duas grandes redes em Portugal que trabalham para o Estado. Uma, podemos falar, que é a rede das farmácias, e que os senhores todos conhecem. A segunda é, talvez até maior do que a rede das farmácias, é a rede dos laboratórios clínicos. São 3.256 pontos de acesso espalhados por todo o território nacional. E esses pontos de acesso, 97,tal%, quase 98%, são convencionados do SNS. Portanto, o SNS tem quase 3.300 pontos de acesso para a realização de MCDTs através dos laboratórios convencionados. Cada OLS, quando determina a sua política de gestão, está, e bem, não é nenhuma crítica, mas está a pensar no seu estrito interesse do seu orçamento. Mas o que está a fazer e o que está a pôr em causa é a sustentabilidade da rede como um todo. Ou seja, estes senhores não se importam de fazer colheitas em Sátão, ou em Ceia, ou noutro sítio qualquer, recôndito do interior, ou Elvas, ou outro sítio qualquer, desde que tenha uma rede que seja, no seu todo, equilibrada. Se se começa a achar que se internaliza em Santarém, mas que depois as pessoas vão a Vila Velha de Ródão, o privado vai fazer o serviço social ou o serviço público, é evidente que isso não vai acontecer. E, portanto, é preciso pensar e as pessoas terem noção de que quando uma OLS toma estas decisões que são particulares ali, o que está a pôr em causa é a sustentabilidade, às vezes, da rede como um todo, apesar da pessoa não ter consciência de que está a produzir esses efeitos e essas consequências. Isto é absolutamente essencial terem essa percepção, porque, obviamente, estes senhores gerem a atividade da empresa como um todo e percebem que, se assumem a relação com o Estado de ser convencionados, não vão depois dizer, não, eu vou fazer as colheitas em Santarém, mas não faço em Vila Velha de Ródão. Não, fazem em todo o lado. E, portanto, isso é absolutamente essencial. Segundo, perceber que esta rede é das redes melhor colocadas. Como dizia a senhora deputada, e muito bem, nenhum português, em princípio, está a mais de 15 minutos de um posto de colheitas em Portugal. Quem dera que todos os outros cuidados de saúde tivessem esta proximidade. Os sítios onde tem mais dificuldade de acesso é precisamente nas unidades locais de saúde que já estavam implementadas. As 8 unidades locais de saúde que já vinham de trás. Eu convido as senhoras deputadas e os senhores deputados a procurarem, para responder também já à questão do impacto, um laboratório em Matosinhos, para encontrar um ou outro. E não foi por mero acaso que o ponto de acesso aos testes de Covid, não é, foi colocado no Parque da Cidade para acolher e dar resposta também a Matosinhos, sobretudo em Matosinhos, na circunvalação virado para Matosinhos. Porque não havia, de facto, forma de receber todos aqueles utentes. Enquanto que era só a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, e que é um pequeno concelho, no fundo urbano, tecido urbano, mas muito concentrado, não se notava muito esses efeitos. Agora, quando for tudo OLS, e cada uma das OLS for responsável financeiramente pelos seus utentes, a liberdade de circulação dos utentes vai ficar extremamente limitada e extremamente reduzida. Porque antigamente o senhor de Matosinhos rapidamente ia ao Porto fazer as suas análises clínicas e como aquilo vinha do orçamento da ARSE, na verdade ninguém queria saber. Porque era a ARSE que pagava aos prestadores convencionados. Quando agora, efetivamente, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos perceber que os seus utentes estão a fazer análises no Porto ou noutro sítio qualquer e que têm que pagar essas análises, não tenho a menor dúvida que isso rapidamente vai ter consequências. Mas isso, enfim, não confundir a chamada verticalização dos cuidados de saúde com a liberdade de circulação do utente dentro do sistema. E a verticalização é uma coisa é eu facilitar o acesso do utente entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares dentro da própria organização, daquela organização. Outra coisa é o modelo de financiamento associado a cada uma das OLS e o impacto que isso tem depois na liberdade de circulação dos utentes dentro do próprio sistema. Mas isso, enfim, é uma questão já mais transversal que eu não queria extravasar, porque acho que deveria ter sido a melhor cautelada. Portanto, o que é que nós dissemos já ao Ministério da Saúde? Que estamos muito preocupados com a internalização e já apontamos casos específicos. Mas a verdade é que uma coisa é dizer que também, efetivamente, contam com o setor convencionado, outra coisa é depois o que em cada um dos sítios está a ser feito. O sistema de pagamentos a convencionados, em teoria, ele será solucionado. Chamou-se a atenção e a questão do colapso mantém-se. Nas análises, o que está a acontecer é que os pequenos prestadores estão a tentar fazer factoring com bancos.
em função das ULS, uns aceitam, outros não aceitam, porque há umas ULS que todos nós sabemos que estão tecnicamente falidas e que nenhum banco aceita as faturas daquelas ULS. Há outras que vão aceitando, portanto, estamos deixados à sorte da localização onde esteja o prestador. Sendo certo que isso até é bastante mais grave, imagiologia, etc., mas não deixa de ser particularmente grave. Eu deixo-vos aqui a indicação de como é que isso se resolve. Neste momento, desde 2022, ninguém reparou nisso, mas desde 2022 a única contraparte pública das convenções chama-se ACSS. Com a previsão da extinção das ARCES, antigamente existiam convenções, umas de âmbito regional, outras de âmbito nacional. As da ACSS, âmbito nacional. As de âmbito regional, das ARCES. Com a previsão da extinção das ARCES, a contraparte pública, há um decreto-lei de 2022 que transfere para a ACSS a responsabilidade da gestão das convenções. Fê-lo, em nosso entendimento, de uma forma, enfim, podia ser melhorada, porque depois causa dificuldades, porque as novas convenções necessitam da aquiescência simultânea da ACSS e da direção executiva, sendo certo que, ainda por cima, agora quem paga são as ULS. Portanto, isso vai dar uma grande confusão e vai ter como consequência que o mercado, digamos assim, das convenções vai ficar encerrado, vai ficar tudo cristalizado. Não é? E, portanto, porque um precisa de propor, o outro aceitar e o outro pagar. É meio caminho andado para nada funcionar. Mas, independentemente disso, aquilo que fazia sentido era que fosse a ACSS a contraparte única com os convencionados. Depois da ACSS, se quiser repercutir os custos financeiros a cada uma das ULS, perfeito, é um problema interno do SNS. Agora, estes senhores é que não têm que estar a enviar 39 faturas, uma a cada uma das ULS, e estar sujeito a 39 prazos de pagamento. Algumas delas com 1 ano e meio e 2 anos de atraso. Como passaram agora para as ULS, está tudo muito bem, porque só vamos reparar daqui a 2 anos. Mas nós sabemos que em outras áreas onde já existe, já é assim que acontece. E, portanto, esse é um problema que temos tido abertura e esperamos que venha a ser resolvido rapidamente, mas a verdade é que também não podemos estar ad eterno à espera. Estas coisas têm uma extrema urgência, porque já os tínhamos chamado a atenção já o ano passado, tínhamos prometido que seria, de facto, a ACSS a contraparte única e depois, na verdade, não foi isso que aconteceu. Para a senhora deputada, julgo que terei respondido a todas as questões e, obviamente, agradecendo. Sobre as questões da senhora doutora Sofia Andrade. Licenciamento. É uma guerra antiga das associações, porque o decreto-lei do licenciamento prevê que o licenciamento se aplique ao setor privado, ao setor social e ao setor público. E durante mais de 10 anos, só que o licenciamento só entra em funcionamento mediante as portarias do Ministério da Saúde, que se aplica a cada uma das tipologias e ainda por cima o decreto-lei diz que haveria uma portaria para o setor privado, outra para o setor social, outra para o setor público. Eu nunca percebi isto, como que se a defesa dos direitos dos utentes fosse dependente da natureza jurídica da entidade que presta os cuidados de saúde. Não vamos ter mais direitos à qualidade consoante entremos no privado, no social ou no público. Depois, por outro lado, nunca existiu a publicação das portarias para o setor público e para o setor social. Foi uma questão de proteção do setor público e do setor social. Não deixa de ser um presente envenenado. E por isso é que, se calhar, o setor social não evoluiu o suficiente, não é? Porque deixamos, como me ensinaram há muitos anos atrás, a melhor forma de andar para trás é ficar parado. E, portanto, que se não lhe impomos uma obrigação de cumprimento de padrões de qualidade, é a melhor maneira de aquilo ir retroagindo no tempo e na qualidade. E o setor público, olhe, porque o Estado gosta muito de impor aos prestadores privados ou aos agentes económicos regras que ele depois não cumpre. E, portanto, não há portaria para a patologia clínica e análises clínicas para o setor público. E, portanto, também para responder à senhora deputada, não há um único posto de colheitas e não há um único laboratório do Estado que esteja licenciado pela entidade reguladora da saúde. E, portanto, nós estamos a fazer a internalização sem ter noção se, para os sítios onde estamos a obrigar os utentes a irem, cumprem ou não cumprem padrões de qualidade. Portanto, já não vou falar da questão da eficiência económica, mas ainda por cima estou a restringir a liberdade de escolha. Vou depois deixar o estudo da Roland Berger também. Já sabemos que provavelmente o Estado não é mais eficiente económico, mas eu até aceito que o Estado tenha uma política pública de dizer que quer internalizar. O Estado pode tomar essas decisões. Até pode gastar mais dinheiro e decidir legitimamente gastar mais dinheiro.
Mas gastar mais dinheiro, restringir direitos de liberdade de escolha e de acesso aos utentes para sítios que não está garantida a qualidade é que me parece assim um bocadinho estranho. E temos feito, também já para atalhar uma resposta, temos feito bastantes denúncias à entidade reguladora da saúde das situações em que nós encontramos internalização sem cumprimento de padrões de qualidade. Designadamente, por exemplo, no Centro de Saúde de Odmira, as colheitas são feitas num contentor à porta do Centro de Saúde. No Centro de Saúde de Estremoz, as colheitas são feitas às segundas, quartas e sextas, portanto, isto agora passou a ser às segundas, quartas e sextas, numa janela temporal das 8 às 11, mas tem uma técnica. E, portanto, quando a técnica vai de férias, os utentes que quiserem vão fazer análise a Évora. Ou então fazem no privado, pagando o seu próprio bolso. A verdade é que, também para responder, não é o problema das ULS, é o problema do modelo de financiamento que foi associado às ULS. Enquanto que antigamente os centros hospitalares tinham o seu orçamento e depois as administrações regionais de saúde tinham os seus 5 orçamentos e os ACEs estavam dependentes das administrações regionais de saúde, os serviços convencionados saíam dos orçamentos dos ACEs. Por isso é que existe aquela regra que só se pode prescrever a partir dos cuidados de saúde primários. Porque antigamente houve uma proibição para evitar que do setor hospitalar saíssem prescrições que depois iam para os orçamentos das artes. Também há outros pedidos que estamos a fazer ao Ministério da Saúde, é que essa limitação termine, porque agora não faz sentido. A partir do momento em que é só uma unidade que é responsável pelo orçamento, que é o LS, deve prescrever análises quer o médico dos cuidados hospitalares, quer o médico dos cuidados primários. Não faz sentido. Porque o que é que está a acontecer em muitas ULS? Os cuidados primários prescrevem para o setor convencionado, os cuidados hospitalares abrem concursos para que os privados vão lá fazer as análises. Por exemplo, na ULS Matosinhos fazem análises, mas são os privados que lá vão fazer a grande parte das vezes, só que isso está a restringir a concorrência. Enquanto que nas convenções, todo e qualquer um acede às convenções e presta os serviços, num concurso público há um que ganha. E sabemos que para ganhar um concurso público de um grande hospital não vai ser um pequeno laboratório, vai ser um grande laboratório. Portanto, estamos cada vez mais a afunilar o mercado. E é o Estado que o está a fomentar. Eu acho que é importante também terem essa noção, porque os agentes económicos vão ter que reagir e adaptar-se a esta forma. E, portanto, a questão do licenciamento é nenhum cumpre, ou pelo menos nenhum tem um papel, como estes senhores têm, para dizer fomos fiscalizados, fomos vistoriados, a qualquer dia podem cá entrar e cumprimos estas regras. Não há regras para o licenciamento. E é isso que nós temos estado permanentemente a praticar. Como deve ser feita a relação com os convencionados, da maneira como eu também já respondi, no que diz respeito ao pagamento à CSS. Poderia ser, ou pode ser outra qualquer, mas, neste momento, da maneira como está, naturalmente seria a CSS. E sobre os encaixes financeiros e as análises, senhoras e senhores deputados, isto nós, se calhar, do nosso lado, já parecemos uns discos riscados, porque há muitos anos andamos a dizer que somos mais eficientes. O Estado pode decidir, por uma questão de política de saúde, que quer aumentar a sua capacidade instalada. E gasta dinheiro para isso e é um investimento que o faz. Não pode dizer que é mais eficiente, quando não o é. Portanto, pode utilizar outro tipo de argumento. A eficiência não. Nenhum hospital público tem contabilidade analítica. E, portanto, não consegue dizer se é mais eficiente ou não é. Só a partir desse momento, toda a conversa está estragada. Porque já andamos há muitos anos, e então, há muitos anos, para terminar, eu depois vou deixar à senhora deputada os estudos, e depois, se quiser, também faço chegar em formato digital. Há muitos anos, combinamos com o próprio Ministério da Saúde, com a CSS e o Ministério da Saúde, fazer um estudo para acabar este tipo de discussão. Se são mais eficientes ou somos menos eficientes. E então, a ANL pagou, juntamente também com a APAC, os termos de referência desse estudo foram acordados e feitos pela CSS, e era a Presidente, a Sra. Marta Temido, e pelo Ministério da Saúde, e fez um estudo encarregado à consultora independente, a Roland Berger, e era necessário ter o agrément do Ministério da Saúde para que tivesse acesso também a dados dos hospitais públicos, incluindo as ULS que na altura já existiam, para definitivamente se perceber se havia ou não havia mais eficiência económica nos processos de internalização. E precisamente porque não há contabilidade analítica, não há custeio correto,
Um coloca só os reagentes, o outro esquece de colocar o pessoal, o outro não mete sequer as máquinas, porque a máquina veio de financiamento da União Europeia e, portanto, acha que aquilo não conta. E mais uma série, não paga instalações, não paga carros, não paga isto, não paga aquilo. A conclusão foi isso que eu vos disse, que é do estudo da Roland Berger. Não há racional económico sequer. É que nem sequer conseguiu determinar se era mais ou menos eficiente. Disse, não há racional económico por trás de qualquer decisão de internalização. E, portanto, isto começa a ser um bocadinho um disco riscado, porque, só para terminar, na ULS do Médio Tejo, e digo isto porque fizemos um comunicado de imprensa, o Sr. Presidente do Conselho de Administração publicamente dizia que o processo de internalização iria permitir poupanças na ordem dos 5,7 milhões de euros. 5,7 milhões de euros. Nunca nos concelhos abrangidos pelo OS Médio Tejo, nunca a despesa com as análises ultrapassou os 3 milhões de euros. Portanto, como é que alguém pode dizer que poupa 5,7 milhões de euros quando nunca se gastou naquela área mais 3 milhões de euros com análises? E isto é um bocadinho o discurso que nós temos. E quando pedimos as contas, não havia contas, e pronto, e a coisa fica por aí. Portanto, não tem problema nenhum que o Estado internalize, deve-o fazer. Não pode é pedir aos prestadores para manter convenções e depois, por detrás, cada uma das ULS retirar conteúdo às convenções. Por isso sim é que não é transparente. E não pode ter um discurso público a dizer que quer manter a complementaridade e depois cada um deles ir fazendo buracos nesta rede. E não sabe quando, mas a partir de um determinado momento a sustentabilidade da rede é posta em causa. Não é? A partir de que momento é que isto se partiu? Não sabemos. De quem é a culpa? Também não sabemos, mas depois isto destrói-se e quando se destruir não volta atrás. Só para terminar. E depois eu deixo também, portanto, já respondi também aqui ao Sr. Deputado, também julgo eu, das suas questões e, portanto, impactos específicos em todas as unidades locais de saúde onde já existiu internalização, não há laboratórios privados, ou melhor, há, mas há muito menor dimensão. No Alentejo, o acesso aos cuidados das análises é grave, até porque muitas vezes são feitos domicílios e neste momento nós temos conhecimento de que há situações onde, por exemplo, em casas de repouso, etc., em que se demora mais de 15 dias a que se vão lá fazer um domicílio para colheitas de análises. Acesso às análises é complexo. Agora, nós desta vez decidimos, diferentemente dos outros processos de internalização, decidimos desta vez avisar com o tempo. Não é para incomodar ou para chatear, mas é para sensibilizar para as consequências que já ocorreram no passado, mas que agora vão ser transpostas para a totalidade do território nacional. Uma coisa é acontecer em Évora, ou em Estremoz, ou em Matosinhos. Outra coisa é agora pegarmos nestas consequências e darmos para todo o território nacional. Estamos a falar também para responder à questão dos trabalhadores e, obviamente, agradecendo o cumprimento que fizeram também aos trabalhadores. Estamos a falar só no que diz respeito aos associados da ANL, cerca de 6 mil colaboradores efetivos. E que, obviamente, se for necessário reduzir a capacidade instalada, reduz, mas isso é impacto direto. Notem, só mesmo também para terminar, porque também é um discurso um bocadinho estafado, em que o SNS diz sempre que os privados vão roubar profissionais. Se há setor onde o privado não retira um único recurso humano ao SNS, é este. Este é o único setor que forma os técnicos de análises clínicas e que depois são esses técnicos de análises clínicas que obviamente querem ir para o hospital trabalhar. Porque estes senhores têm contas para pagar e, portanto, o técnico que faz colheitas das 9 ao meio-dia, da parte da tarde, vai fazer outras coisas. Mas se estivermos a falar de um hospital, um técnico que faz colheitas das 9 às 11, da parte da tarde não vai fazer mais nada, porque nós já sabemos como é que funcionam os hospitais públicos. A própria gestão pública assim o incentiva, não é uma crítica, é uma realidade que se constata. Pronto. Senhora Deputada, eu não sei se respondi a todas as questões, mas vou também, na sua pessoa, também se calhar deixo o estudo do Roland Berger, porque nós temos um estudo que efetivamente retira essa consequência. Agradecer, pedir também desculpa, mas de facto estão a chegar novos
novas pessoas para serem ouvidas e vamos começar agora outra reunião da Comissão de Saúde, propriamente dita, mas agradecer a vossa presença e agradecer os vossos esclarecimentos, que acho que foram fundamentais, e faremos chegar, portanto, esta documentação a todos os grupos parlamentares para fundamentarem mais todas estas questões relacionadas com os laboratórios clínicos. Mais uma vez, muito obrigada.